Livre para todos os públicos. Bom dia, meus alunos do 4º, 5º ano, professor André Nascimento, mais uma vez com vocês aqui com o programa Escola em Minha Casa, Projeto de Vida. Chamei os pais de vocês, preste atenção nessa aula, anotem as principais palavras-chave e vamos à aula, tá certo? Hoje, começando com Geografia, com o 4º ano, falar um pouco ainda sobre natureza. O Brasil, que é aquele país realmente que é muito rico em natureza e tem diversas paisagens, né? De cachoeiras, rios, onde nós temos planícies, chapadas, como a famosa Chapada das Mesas, e os Lençóis Maranhenses, né? Que é uma área realmente que todo mundo acha muito bonito, todo mundo quer ir. Vamos falar ainda hoje sobre o clima com vocês, sobre as zonas de iluminação e aquecimento da Terra. Nós sabemos que o planeta Terra faz parte aonde do Sistema Solar, aprendemos isso em ciências, né? Só que a Terra ela não é uma laranja totalmente redonda, imagine aí um ovo, pois é, ele é um pouco mais fino nas suas extremidades, na parte, né? Assim é mais ou menos a Terra. E a Terra ela não é iluminada de uma vez só, pelo Sol. Por exemplo, na minha frente, se o Sol está bem aqui, a câmera está na minha frente, se ela é o Sol para mim, quando eu estou de frente para ela está iluminando a minha frente, assim que é a Terra. Quando eu viro, ele já iluminava o quê? A minha costa. É assim que é a Terra. E a Terra ela é dividida ali em faixas. A parte mais do meio, ali ela é mais iluminada, e a parte mais assim das extremidades, ela é menos iluminada. Professor, mas como assim? Nós vamos trabalhar isso com vocês um pouco. A Terra ela é dividida em algumas zonas, né? A zona do Polo Norte, a zona do Polo Sul, o famoso Polo Sul, né? A gente fala muito sobre isso. Ela também é dividida nas zonas temperadas, tanto norte como sul, e na zona tropical. E o Brasil, ele está em quase 100% nessa zona tropical. Só ali uma parte, ali um pouco do sul, da região sul do país, um pedaço ali de São Paulo, que está na zona temperada do sul. Por isso que ali na região sul do Brasil, tem cidades que chegam até nevar, como São Joaquim, né? E outras cidades. Tem cidades geladas, famosas como a famosa Gramado, Curitiba, que é a capital mais fria do Brasil. Elas estão tudo ali localizadas na zona temperada sul do Brasil. Pois é, e falando um pouco sobre essas zonas temperadas do planeta, vamos falar um pouco aqui sobre a zona tropical. A zona tropical, ela compreende toda essa faixa aqui amarela do planeta terrestre, como está mostrando a figura. Pois é, essa zona aí, o Brasil está quase em sua totalidade. Só um pouco ali do sul que não está nessa zona, que é a zona tropical. Ela é a zona mais iluminada, é a zona onde passa o quê? A linha do Equador, que é a linha que divide a Terra no hemisfério norte e no hemisfério sul. E ela está localizada onde, professor? Mas principalmente, onde eu posso encontrar ela? Entre os trópicos de Câncer e o famoso trópico de Capricórnio. Pois é, por isso que uma parte ali de São Paulo, do estado de São Paulo, também fica na zona temperada. Professor, me dê um exemplo aí de uma cidade que fica nessa zona tropical. É uma cidade tropical, realmente. Lembra do Brasil aquela música? Moro no país tropical. Um país com sol, com belezas naturais, onde as praias estão favoráveis o ano todo. Pois é, São Luís é uma cidade dessa, que fica na zona tropical. Recebe realmente uma intensidade de iluminação do sol. Recebe mais iluminação do sol que as zonas temperadas do norte e do sul. Vamos lá para vocês falar um pouco sobre as zonas temperadas. Pois é, como o professor já falou, a zona temperada ela é dividida na zona temperada do norte e zona temperada do sul, tá certo? Ela recebe também a iluminação solar mais do que a região dos polos, tá certo? Só que não com tanta intensidade como a zona tropical. Por exemplo, a cidade de Curitiba, que é a capital do estado do Paraná, ela está nessa zona temperada do sul. Por isso ela é a capital mais fria do Brasil. E aí nós vamos mostrar para vocês uma imagem de uma cidade no sul do Brasil, que a gente pensa que não é, mas é o Brasil. É a cidade de São Joaquim, no estado de Santa Catarina. É uma cidade fria que chega até nevar. Não só ela também que neva no Brasil, tem outras cidades que tem precipitações de neve. Não é direto, mas isso pode ocorrer no Brasil também, tá certo? Por que, professor, que isso ocorre? Porque a zona temperada é uma zona mais amena que a zona tropical. Ou seja, ela tem uma temperatura menor que a zona tropical. Próximo, vamos falar agora sobre as zonas polares ali. Aquela região realmente que fica no norte, bem
digamos, na ponta da Terra, na parte de cima e na parte de baixo, para melhor entender, tá certo? Ela pode ser a zona polar ártica, que é lá no Ártico, na parte superior no norte, e a zona polar antártica ali. Professor, e onde que ela se encontra, essa zona? Ali depois do círculo polar ártico e depois do círculo polar antártico. Vocês podem observar isso na imagem aqui das zonas climático-térmicas aqui nesse globo, né? Onde tem as zonas que nós estamos falando. Pois é, a zona polar antártica, ela está no sul do planeta, tá certo? Pois é, ali na Antártida, ela está ali entre o círculo polar antártico. É a zona realmente bem gelada. Por isso que a Antártida é conhecida como continente gelado. Já a zona polar ártica, ela está ali no norte do planeta, lá em cima, né? Lá depois do círculo polar ártico. E tem as cidades aí, umas cidades da Noruega, que fazem parte aí dessa zona, né? Dessa zona polar ártica, né? Do polo, da zona polares, aonde podem ocorrer o tempo todo de geadas, onde o sol passa meses sem se pôr, tá certo? E lá ocorre a famosa, né, aurora boreal, que acontece durante a noite, que é um espetáculo muito bonito pela natureza. E o clima, né? Falar sobre o clima e o tempo atmosférico para vocês. Professor, é a mesma coisa? Não. O que é o tempo atmosférico? É a combinação dos elementos do clima em determinado local e momento, né? Quais são? É a temperatura, a chuva, os ventos, as nuvens e as altitudes. Tudo isso forma o quê? O tempo atmosférico. Já o clima é o quê? É a sucessão dos diferentes tipos dos tempos atmosféricos que encontramos no planeta Terra. Tá certo? Quarto ano, essa foi a nossa aula hoje sobre o clima. Agora nós vamos trabalhar com geografia com o quinto ano, ainda sobre a urbanização brasileira, né? Brasil, que é um dos países mais urbanizados do mundo, que segundo o IBGE, nós em 2015 tínhamos 85% da população brasileira morando nas cidades, nas zonas urbanas. Pois é, nós temos aqui as grandes cidades, né? Como São Paulo, uma cidade média como Imperatriz, e uma cidade pequena como a cidade de Rosário, né? Nossa querida Rosário. E hoje nós vamos falar um pouco sobre as redes urbanas. Professor, o que vem ser uma rede urbana? Vamos trabalhar isso agora, explicar para vocês o que vem ser uma rede urbana. Por exemplo, Rosário, ela está aqui a menos de 100 km de São Luís, a menos de 80 km de São Luís. Só que Rosário, ela tem vários tipos de serviço. Só que ela não é independente, ela depende muito de São Luís para fazer outras coisas, como universidade, serviço hospitalar, algum tipo de comércio que aqui não oferece, em São Luís oferece. Ou seja, São Luís, ela exerce o quê? Uma certa influência sobre a cidade de Rosário, porque Rosário não oferece tudo aquilo que é necessário para a população. Até por isso que ela faz parte da região metropolitana de São Luís, tá certo? Então, o que vem ser uma rede urbana? Ela é composta de um conjunto de centros urbanos que se articulam entre si por meio de fluxos de pessoas, informações, mercadorias e etc. Professor, mas a rede urbana, ela influencia só as cidades? Ela não influencia o campo? Sim, influencia. Por quê? Porque o campo ele vai vender seus produtos para as cidades. E ali o comércio vai girar, tá certo? Observe essa imagem bem aqui, ó. A pessoa que mora numa cidade pequena, ela vai ter que ir numa cidade grande para quê? Para em busca de algum certo tipo de serviço. Mas, professor, Rosário tem um hospital. Professor, mas Rosário tem um supermercado, tem um comércio. Tem um hospital, mas não oferece todo tipo de serviço que uma cidade grande pode oferecer como São Luís. Por isso que tem o quê? Elas como conversar, assim, ó, a gente oferece isso aqui, mas quando eu precisar disso eu vou a São Luís. Tranquilo, aí São Luís responde, tranquilo, pode vir que a gente atende. E é assim que acontece a rede urbana. Uma cidade, né, principal tem influência sobre uma cidade secundária e uma cidade terciária. E assim nós vamos falar um pouco sobre o tipo de rede urbana que existe no Brasil, tá certo? Existe a metrópole, a capital regional, o centro local, tá certo? Que nós vamos trabalhar agora a partir de agora, tá certo? As metrópoles. No Brasil, a hierarquia, a metrópole, existe a grande metrópole nacional, que eu dou um doce se vocês acertarem em 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Isso. Pois é. Qual é a nossa grande metrópole nacional? São Paulo. Aí nós temos as metrópoles nacionais, que são Rio de Janeiro e Brasília, e nós temos as metrópoles. Por isso nós vamos falar um pouco sobre as metrópoles para vocês. As metrópoles, gente, são grandes cidades que têm todo tipo de serviço essenciais para a população.
e ela exerce uma grande influência em outras cidades, em outros, não só no estado, em outros estados. Por exemplo, São Paulo. São Paulo é a maior cidade do Brasil e da América. Ela exerce influência sobre todo o Brasil. Mas é só ela, professor, que é uma metrópole? Não, ela é a grande metrópole nacional brasileira. Tem o Rio de Janeiro, que é uma metrópole nacional, e Brasília. E nós temos as metrópoles, como, por exemplo, Belo Horizonte, Fortaleza, Recife, Salvador, Belém, Manaus, Curitiba, Porto Alegre e por aí vai. No ano passado, o IBGE acrescentou mais 2 metrópoles dessa hierarquia, que foi Florianópolis e a cidade de Vitória no Espírito Santo. Professor, São Luís não entrou aí? Não, São Luís está em uma outra categoria ainda. A metrópole brasileira que tem uma maior influência em área é Fortaleza. Mas por que Fortaleza? Porque ela exerce uma influência muito grande aqui nessa região do Nordeste, do Piauí, do Maranhão, Tocantins e em outros estados do Nordeste também, tá certo? Professor André, mas São Luís não tem nenhuma influência? Tem, São Luís também é uma capital regional que exerce uma influência muito grande, que nós vamos falar sobre isso agora, tá certo? Olha aqui para vocês sobre as capitais regionais. As capitais regionais, elas são cidades grandes também, como São Luís, tem mais de 1 milhão de habitantes, mas ela exerce uma influência no estado e em estados vizinhos, como Piauí, o oeste piauiense tem uma influência muito grande em São Luís, o norte do Tocantins e o leste do Pará também tem uma influência muito grande de São Luís. Porque São Luís é uma capital grande, que tem todo ali um tipo de serviço que é oferecido para a cidade e para outros municípios e também para outros estados, tá certo? Mas ela ainda não é considerada uma metrópole regional, não é uma metrópole ainda na rede hierárquica, tá certo? Entendo isso. Ela não é uma metrópole da rede hierárquica urbana do Brasil. Ela é uma capital regional. Professor, mas é só São Luís que é um exemplo de capital regional? Não. Temos Teresina, João Pessoa, Maceió, Aracaju, Porto Velho e entre outras cidades. Outro exemplo de categorias também é os centros subregionais, que são menores que as capitais regionais. Elas oferecem ali um certo tipo de serviço, né? Como também São Luís oferece, só que em menor quantidade. Exemplo disso é a cidade Imperatriz, que é a nossa segunda maior cidade no Maranhão, que exerce uma influência muito grande ali no oeste maranhense, ali na região do Pará e do Tocantins, com faculdades, serviços hospitalares, entre outros também. Além dos centros subregionais, nós temos os centros de zona, que são menores que os centros subregionais. Por exemplo, a cidade de Bacabal, no centro maranhense, é um centro de zona que exerce uma influência ali nas cidades próximas a elas. E temos também as cidades pequenas, que são aqueles centros locais, como aqui na foto a cidade de Paulinho Neves, com pouco mais de 15 mil habitantes. É uma cidade pequena, que tem o seu pequeno comércio, mas que depende ali de cidades, por exemplo, como Barreirinhas para o hospital e principalmente da capital, São Luís. Elas são centros locais, porque são cidades pequenas, têm o seu comércio, mas não tem toda uma independência, tá certo? E, professor, e como é que funciona toda essa influência, essa rede? Pois é, começamos lá do esquema, lá da metrópole nacional, vem descendo para a metrópole regional, centro regional, cidade local, até chegar naquelas cidades locais como centro de zona, como Paulinho Neves, tá certo? Pois é, meus alunos do 4º e 5º ano, nossa aula de geografia e as atividades para vocês fazerem em casa no 4º ano, na página 61, e no 5º ano, na página 72 e 75, tá certo? Então, até a próxima aula e no próximo bloco vamos trabalhar com história. E aí, meus alunos do 4º e 5º ano, professor André Nascimento aqui mais uma vez. No bloco passado trabalhamos com geografia, agora vamos trabalhar com história. Começando com o 4º ano ainda, né? Vamos falar um pouco ainda sobre a origem do comércio, né? Que hoje é muito fácil comprar, basta pegar um celular e fazer aquela compra, né? Só que antigamente não era assim, lá no início, lá na pré-história, no início da história realmente, depois da invenção das escritas. Nós vamos trabalhar hoje sobre a expansão do comércio e rotas. Como assim, professor? Como é que começou isso? Pois é, falar um pouco para vocês sobre como era ali o comércio no século XV, quem é que dominava ali, né? Lembre, foque sempre na Europa. Europa, o continente o quê? O velho continente. Então, foquem sempre, comércio. Então, eu vou focar na Europa. E nós vamos descobrir aqui hoje para vocês, né?
falar um pouco sobre das mercadorias, quem dominava ali o comércio da Europa e como ele começou a chegar ali em Portugal, até contornar a África, chegar ali em Calicut, na Índia, né? Tudo isso vamos falar um pouco sobre vocês, tá certo? Até o século XV, gente, o comércio era dominado ali no mar Mediterrâneo, aqui ó, o mar Mediterrâneo, esse mar que fica aqui ó, entre a África, aqui tem o Egito, no Egito, e a Europa. Então o comércio era dominado por aqui. Para chegar nas famosas Índias, que eu vou falar para vocês quem era que fazia parte das Índias, vou falar logo para vocês. Que a China, a Índia, o Japão e a Indonésia, toda essa área era conhecida como Índias, né? Para a Europa, tá certo? Então, para chegar aqui, eles tinham que passar aqui pelo canal de Bósforo, passar aqui. Então, quem dominava? Era aqueles países ali da Europa, tá certo? Aquela situação toda, tá bom? Então, eles iam atrás de quê? Das mercadorias, como o quê? As tapeçarias, as pedras, né, preciosas, as porcelanas. Tudo isso era dominado pelo comércio europeu. Como eles iam buscar muito longe, você já imagina, caramba, aí, você já imagina, né? Como eles iam buscar muito longe, você já imagina o quê? Que era muito caro. Era algo muito caro para se vender. Então, quem dominava ali o comércio tinha o quê? O dinheiro, exatamente. E isso que nós vamos trabalhar um pouco para vocês, falar com vocês aqui. Só que outros países, né, eles queriam isso também. Eles queriam esse tipo de mercadoria. Professor, além dessas mercadorias como porcelana e tapeçaria, eles iam atrás de quê também? Eles iam atrás, sabe de quê, gente? Das famosas especiarias. E quais eram elas, professor? Pois é, era a canela, a pimenta, a noz moscada, o gengibre e entre outros, que era um material muito caro, por causa da distância, e também servia para quê? Para fazer o perfume, para conservar alimento e temperar o alimento. Isso era muito caro, porque na época não existia a luz, não existia a famosa geladeira, que eu posso comprar ali no caminho, aqui em Rosário, e guardar. Isso não existia. Então tudo isso era essencial para a sobrevivência. E quem detinha o comércio tinha o quê? Dinheiro. Então tinha uma condição, tá certo? Professores andavam tudo isso no mapa atrás de pimenta do reino, açafrão, mas hoje eu posso encontrar aqui no caminho de Rosário, por exemplo, professor. Mas só que antigamente não era assim, era bem mais dificultoso, por exemplo, né? Pois é, só que tinha outros países também que queriam ter essa rota do comércio, queriam também. Por quê? Porque era um comércio lucrativo, era algo que dava muito dinheiro mesmo. E aqui, por exemplo, aí tem o nome das cidades que dominavam esse comércio. E qual era essa cidade, professor? A cidade de Gênova e Veneza, na Itália. Não, tu vai passar por aqui, então tem que pagar certo imposto aqui. Então é isso, eu que mando nessa rota aqui. Então tudo eram para eles. Eles tinham muito dinheiro, eram ricos, né, eram poderosos, porque dominavam essa rota comercial, tá certo? Então eles poderiam fazer o que quiserem com o valor, eles poderiam botar o valor que eles quisessem, tá certo? Então alguns países também queriam ganhar esse lucro dessa rota. Por quê? Porque era algo que dava muito dinheiro. E Portugal, por exemplo, o famoso Portugal que nos colonizou, começou a pensar, não, eu também vou fazer alguma coisa para descobrir como eu chegar nas famosas Índias. E como é que eles fizeram isso, professor? Que nessa época eles pensavam que a terra ali era plana, que eles iam andar, né? Andar, chegasse a algum lugar, eles iam cair em um buraco sem fim. Pois é, eles começaram a fazer algumas expedições. Algumas famosas expedições eles começaram a fazer até chegar lá. Professor, isso foi rápido que aconteceu? Não, isso demorou ali quase um século. Começou ali pro século XV, ali em 1401, né? Chegou ali em Ceuta, chegou ali em Cabo Verde, na região ali da Guiné, até chegar no famoso Cabo da Boa Esperança, o temido Cabo da Boa Esperança. Por que temido? É um encontro ali, gente, do Oceano Atlântico com o Oceano Índico. Então, o mar é muito agitado, tá certo? E ali todo mundo tinha esse medo de passar por ali. Até que o famoso Bartolomeu, né? Aquele português chegou lá. E 10 anos mais tarde, né? Ali por volta de 1498, Vasco da Gama. Você lembra de alguma coisa, de algum time aí? Pois é, tá na Série B. Pois é, Vasco da Gama, famoso Vasco da Gama, que deu origem ao nome de um time, né? Ele foi e chegou à famosa cidade de Calicut, na Índia. E Portugal, não, peraí, agora eu sou o dono. Eu não vou precisar mais ir pela rota comercial ali do Mediterrâneo, não. Já por quê? Porque Portugal
ele descobriu, né, durante o século XV, entre 1401 até 1500 ali, a rota contornando todo o continente africano. Observe aqui, ó, ele sai de Lisboa, contorna todo o continente africano até chegar nas Índias. Ele chegou na cidade de Calicut, na Índia. Ali ele pegou realmente noz moscada, pimenta do reino, tudo e levou para Portugal. E toda o dinheiro dessa mercadoria financiou o quê? Outras rotas comerciais que fizeram de Portugal, né, o grande líder ali na Europa de fornecimento das especiarias, tá certo? E tudo isso a gente fez com que o quê? Portugal se desenvolvesse, começasse a crescer. E aí é que vai surgir o quê, gente? Aqui, Pedro Álvares Cabral, que em um desvio indo para a Índia, ele chegou aonde? Na atual cidade de Porto Seguro, no Brasil. Mas isso aqui é um assunto para uma outra aula, tá certo? Pois é, quarto ano, esse aqui até aqui não foi nossa aula de história. Vamos começar aqui com o quinto ano, ainda falando sobre, né, sobre os primeiros núcleos populacionais ali na Mesopotâmia, na região da Mesopotâmia, ali entre os rios Tigres e os rios Eufrates. Esse assunto está quase terminando, não se preocupe, mas é bom estar sempre trabalhando sobre ele, né, que isso é muito importante para a nossa educação, tá certo? Lembrando, a Mesopotâmia fica onde, gente? Ali onde hoje é o Iraque, o Irã, na região ali úmida dos rios Tigres e Eufrates. Ali surgiu grandes cidades independentes, né? Só que a Mesopotâmia, ela começou o quê? Ela começou a ser conquistada por alguns povos. Como assim, professor? Conquistada por alguns povos. Ela começou a receber algumas investidas. E com isso, né, alguns povos disputaram a região da Mesopotâmia porque é uma região que fecha, uma região úmida. Então todo mundo queria fazer o quê, gente? Queria conquistar toda essa região, né? Então ali por volta de mais ou menos 4.200 anos atrás, ela foi dominada por quem? Pelos sumérios, né? Os sumérios ali dominaram a Mesopotâmia e fizeram ali um único reino da Mesopotâmia. Como assim? Eles reuniram as cidades, que antigamente a cidade da Mesopotâmia, como né, Uruk, eram cidades independentes, cidades-estados. Só quando ela foi dominada, por exemplo, pelos sumérios, o que acontece? Eles fizeram um único rei. Não, existem as cidades, mas vai ter aqui um poderoso, um rei que vai mandar. Isso que aconteceu. Professor, mas foi só os sumérios que conquistaram a Mesopotâmia? Não, também, depois teve os acádios também, que eles foram conquistando a Mesopotâmia, e assim outros povos também começaram a conquistar a região da Mesopotâmia, tá certo? Até chegar, né, na região, no famoso império ali da Babilônia, né? Que ali durante o primeiro reinado da Babilônia, eles fizeram o quê? Eles desenvolveram ali um calendário, através estudando ali os astros, né? Para melhor desenvolver a agricultura na região úmida ali dos rios Tigres e Eufrates. Professores foram inteligentes. Sim, eles tinham um calendário, coisa que antigamente os outros reinados não tinham. E eles desenvolveram isso. Já no segundo reinado da Babilônia ali sobre a Mesopotâmia, eles fizeram o quê? Com o rei lá. Eu quero ver se vocês adivinham qual é o nome desse rei, aquele famoso, aparece até na Bíblia. Pois é, Nabucodonosor. Ele fez o que? Grandes obras realmente arquitetônicas, como os famosos jardins suspensos, né, da Babilônia, como podemos observar aqui na foto. Professor, isso existiu? Existiu. Tudo isso ali onde fica hoje os países do Iraque e Irã, por exemplo, por causa daquela região úmida, uma região muito fértil para a produção, para a agricultura, para comércio. E professor, e além desses países, além da conquista da Mesopotâmia através da Babilônia, dos acádios, teve outras coisas que começou a surgir ali na região da Mesopotâmia? Sim. Com essas conquistas, começou a ter o quê? Os intercâmbios culturais. Por que os intercâmbios culturais? Devido ao quê? A vários povos que foram surgindo ali. Então as pessoas começaram o quê? A trocar, né? Ali, não, eu vou ali em tal cidade, tem um tipo de cultura, uma certa língua, e ali a língua foram se misturando. E dessa forma foram surgindo o quê, gente? Essa troca. E foram surgindo os famosos dialetos, tá certo? Da região da Mesopotâmia, tá certo? Pois é, meus alunos do quinto ano, essa foi a nossa aula de história hoje sobre
a conquista da Mesopotâmia ali com alguns povos como os Acádios e a Babilônia, tá certo? E nós vamos trabalhar para o quarto ano, na página 59, atividade, e para o quinto ano, na página 59 e 61. Então, até a próxima aula e Deus abençoe.